Nesse vídeo eu vou te contar 10 dicas de modelagem. São dicas de coisas que eu faço com os meus moldes e que eu ensino para as minhas alunas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber a respeito dos moldes é que os moldes não são iguais para todo mundo. É por isso que a gente faz o molde, a modelagem sob medida, né? Existem corpos mais estreitos em cima, mais largos embaixo, mais altos, mais compridos, mais curtos, né? Em cada parte. Então, a gente tem que entender, mesmo que a gente esteja fazendo roupas para confecção, né? Industrialmente, a gente precisa saber que tipo de público que a gente está atendendo, né? Que região do país ou que região do mundo. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica as medidas devem ser tiradas justas no corpo, tá? Um dos erros principais na hora de tirar as medidas é esse, que as pessoas não tiram a medida justinha no corpo. As folgas de vestibilidade, de costura, a gente dá depois, tá? Então, passa a fita métrica, põe tudo bem justinho e depois, dependendo do modelo que você for fazer, você dá essas folgas. A terceira dica é justamente essa: folgas de vestibilidade. Não esquecer de deixar essas folgas, gente. Porque na hora que você está fazendo uma roupa, você tem que pensar no modelo que você está fazendo. Mesmo que seja uma coisa, uma peça justinha, né? É legal você deixar pelo menos meio centímetro, 1 centímetro, para você fazer uma prova, né? E depois ajustar, se for o caso. E aí pensar, é uma roupa muito folgadona, é uma roupa que acompanha o corpo, mas tem uma folguinha, né? Então, uma dica dentro disso é que, em geral, na cintura, a gente deixa um pouquinho mais de folga do que no quadril, né? E aí, assim, com a prática a gente vai aprendendo, mas é importante pensar nisso. Dica número 4: não economize em riscos, cortes, colagens na hora de fazer o molde. Eu costumo falar que o primeiro molde, né, o molde que vai preceder, por exemplo, outros tamanhos, ou se você for fazer sob medida, aquele molde mesmo que você está fazendo, a parte da frente, geralmente, fica parecendo um Frankenstein, todo cortado, cheio de risco e colado, e não tem problema. O molde não é a roupa, né? Justamente por isso que a gente faz no papel antes de passar para o tecido. Quinta dica: use boas réguas de modelagem. Muitas pessoas já me perguntaram: precisa mesmo das réguas para fazer modelagem? Que régua melhor, né, para modelar? Olha, eu já fiz um post, um vídeo a respeito disso. Eu gosto das réguas de acrílico, as réguas de plástico transparente, porque elas são mais precisas, né? Além dos cantinhos não se desgastarem com o tempo, geralmente elas são milimetradas e isso ajuda demais, né, na própria medida e na hora de pôr folga de costura. Tá? Agora, os moldes base, se você fizer eles no papel cartão, eles também podem servir de gabarito para você riscar uma cava, um decote, tá? Nada impede de você usar as réguas de madeira que você tem em casa também, né? Eu digo das acrílicas, que são as que eu gosto mais. Sexta dica: faça um molde para cada peça de roupa. Então, se você quer fazer um molde muito parecido com aquele que você já tem, ou fazer um molde para uma pessoa que você já fez antes, né? E aí você quer usar aquele que você já tem como base. Tudo bem, você pode até usar, mas é importante que você faça outro, para não ocorrer erros de medida. Às vezes a pessoa emagreceu, engordou, ou o próprio modelo é muito diferente do outro modelo, então se você vai ajustar ali na hora de riscar, pode não ficar tão legal, tá? Então, não tenha preguiça, faça outro molde. Sétima dica: antes de cortar a peça, confira todos os moldes novamente. Confira medidas, frente e costa, se está casando, cava. E uma coisa que eu gosto de fazer muito é, se eu estou cortando para confecção, por exemplo, pendurar uma peça, a peça piloto, ali perto de mim, para que eu veja cada partezinha
que é necessário para aquele molde e conferir quantas vezes que você corta aquele molde, né? Porque às vezes está sujeito a você, por exemplo, esquecer um pedacinho pequeno do molde dentro do envelope, ou na hora que você tirar, cair no chão e você não vê. Então, se você está vendo ou o desenho ou a peça de roupa com atenção, né, com atenção para isso, será que eu cortei todas as partes? Será que está certinho as quantidades de peça para cada parte que eu tenho que cortar? Você não vai passar aperto depois. De, por exemplo, acabar o tecido, você jogar o restinho fora e ainda ficar faltando um, ou na hora do encaixe, você não encaixar muito bem, né? Então, se você tiver certeza que você está com todos os moldes ali, você faz ele caber, faz o encaixe da melhor forma possível, né? E não esquece nada. Oitava dica, uma coisa muito importante. Quando você fizer um molde, geralmente, né, a gente sempre pensa em qual tecido que a gente vai cortar aquela roupa, né? A gente já sabe qual o tecido que vai ser feito. Então, escreva no molde qual tecido que você usou para fazer aquela peça. Porque pode acontecer de daqui a um ano, dois, daqui a um tempo, você querer cortar aquela peça de novo em outro tecido, que tenha uma outra composição e acontecer algum erro. Exemplo, você fez um molde de malha para uma peça de malha, e aí mais na frente você não está lembrando, e acontece, viu, gente? A gente acha que vai lembrar tudo e não lembra. E aí você corta esse mesmo molde, você usa para cortar uma peça de tecido plano. O que vai acontecer? A roupa vai ficar pequena, vai ficar apertada. E aí, porque o molde de malha ele é feito reduzido a porcentagem de elastano que tem. Então, isso já aconteceu comigo na confecção, então é uma dica. Não façam isso, escrevam o tecido que você vai usar, a composição do tecido. Se tiver um pouquinho de elastano, coloca, porque acontece, por exemplo, você cortar aquela peça, fazer pensando num tecido plano. E aí você encontra um atricoline com elastano, por exemplo. E aí, na hora que você faz a prova, você tem que ajustar um pouquinho, pela questão da elasticidade. E aí você ajusta no molde, isso. E aí depois você vai cortar num tecido sem elastano. Vai ficar pequeno também, tá bom? Dica número 9, faça os moldes já com margem de costura. Tem muita gente que faz molde sem margem de costura. E tudo bem, cada um tem a sua opção, não é que tá errado, tá? Mas eu deixo essa dica porque é muito mais prático você cortar a roupa já com a margem de tecido, de costura, desculpa, né? Você já põe o molde ali, já risca do jeito que ele tá, não fica tendo que fazer margem de costura cada vez que você vai cortar, tá? E pode acontecer também de você esquecer se colocou, se não colocou, então se você já define, vou colocar em tudo. Lá no meu ateliê, para minhas alunas, eu ensino assim, já fica tudo certo, tá bom? Última dica, e não menos importante, muita paciência, porque o molde, a confecção da peça, ela pode dar um pouquinho mais de trabalho do que você imaginou. A modelagem, a primeira modelagem que você vai fazer de uma peça, ela é sempre um teste, né? Então, quando você vai vestir, pode acontecer de dar algum ajuste e você tem que ajustar e passar para o molde aquele ajuste que você fez também, né? E tá tudo certo, né? A costura, a modelagem, todo esse processo, né? Com todos os tipos de trabalho manual, a gente precisa dessa paciência que a gente precisa na vida também. Então é isso. Essas são as minhas 10 dicas, espero que você tenha gostado.